Bom, gente, o assunto de hoje é, evidentemente, esta modificação que nós teremos aí no cenário político do município, né? A queda da chapa dos fichas sujas, a retomada do poder aí por parte do poder legitimado de verdade, né? Que pode ser escolhido. E nós estamos discutindo esse assunto aqui hoje durante o programa. Já recebemos o vereador Leonardo Vasconcelos aqui, que explicou como a Câmara reage a esse processo. Afinal de contas, a mudança é grande no Poder Executivo, mas também é grande no Poder Legislativo, né, que vai ter que fazer uma chamada intervenção do bem, né, vai ter que tomar conta, segurar essa bananosa durante um tempo, enquanto não se convoca a eleição suplementar. Bom, agora nós vamos explorar um pouco da experiência, né, de dois ex-deputados, pessoas importantíssimas aí no nosso município, e que eu quero agradecer aqui principalmente a prontidão que responderam ao nosso chamado. Eu quero, antes de conversar com o Newton Salomão e com o Dr. Luiz Ribeiro, agradecer também a presteza do Dr. Roberto Petro, né? Nós fizemos um pedido ao Roberto Petro para que ele viesse também, participasse dessa conversa aqui com a gente. Ele está lá na UPA, né, de Piabetá, a gente sabe que ele está administrando lá a UPA, e agradeceu muito o convite, né? Falou que se estivesse realmente disponível, estaria aqui conversando com a gente. A gente agradece aí publicamente ao Dr. Roberto Petro. Newton Salomão, bom dia. Mais uma vez a gente está aqui discutindo esse cenário caótico da cidade de Teresópolis. Dr. Luiz Ribeiro, muito obrigado pela sua participação de novo. O Vanderlei costuma dizer uma coisa aqui que eu vou começar a nossa entrevista. Ele fala que em Teresópolis, de tédio, a gente não morre, né? É mais ou menos isso, né, Salomão, né, Ribeiro? Bom dia, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, Luiz Ribeiro, bom dia aos espectadores da TV Diário. Isso é uma realidade que se vive, né? Porque há quantos anos nós temos essa situação em Teresópolis? Não é? Então, você dorme numa situação, acorda com outra, mas isso tudo tem um preço. E quem está pagando esse preço hoje é fundamentalmente a população, aquele que precisa de um trabalho com a economia tão depauperada, o problema da saúde, da educação. Então, a gente aprende que quando você vai buscar um cargo público, né, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade perante a Deus, porque está nos permitindo, não é, uma atividade tão nobre e envolve a vida de tanta gente. E é uma responsabilidade do ponto de vista legal, do dia a dia, da gestão. Então, o que está se vendo em Teresópolis nos últimos anos é um prejuízo enorme para a população, para a imagem da cidade. Portanto, o que se espera, o que se deseja é que isso tenha um fim, não é? Para se retomar com tranquilidade as lutas naturais, as dificuldades serem enfrentadas, mas enfrentadas de uma forma, no caso de um gestor público que tenha credibilidade, que tenha legitimidade, que possa se relacionar tanto aqui na cidade com a população, como com o Estado, como com a União, com Brasília, porque os municípios precisam disso. Eu acho que isso, Anderson, é o desejo de todos, independente de interesses políticos, partidários, mas assim, como cidadão, acho que todos nós temos esse interesse hoje. Aí você falou da questão da legitimidade, né, Salomão? Antes da gente perguntar ao Dr. Luiz Ribeiro também com relação a esse cenário, é importante que a gente destaque que há muitas eleições o teresopolitano, ao invés de se preocupar com os projetos que estão sendo apresentados, as proposituras das candidaturas, acaba tendo a sombra, né, da ficha suja, sempre rondando ali, né, com mecanismos ardilosos, né, com mentira, com convencimento falacioso. Além de tudo isso, né, o teresopolitano não conseguiu pensar, não conseguiu projetar as candidaturas reais, as candidaturas concretas, com proposições. Isso nos traz um prejuízo realmente, evidentemente, muito grande. Agora, esse homem aqui está trabalhando desde 3 horas da manhã, né? Quantos atendimentos já hoje? Só hoje, doutor? Hoje foram 70 mais ou menos até agora, né? Mas daqui vou voltar para continuar. Então a gente tem que agradecer o desprendimento do doutor Luiz Ribeiro, né? Mesmo com essa jornada, vem aqui conversar um pouco com a gente. Agora, doutor, essa briga toda contra os fichas sujas acaba atrapalhando um pouco a população de ter tempo para poder analisar as proposições. Pois é, o Salomão colocou muito bem, né, quando ele fala da questão da credibilidade e principalmente da fabilidade, como nós somos falíveis. É verdade. Como nós somos falíveis.
naquela época, nós concorremos, tanto eu quanto o Salomão, nós concorremos dentro de uma regra que era clara. Claro. Né? Estava lá, eu tive que apresentar as minhas certidões. Sim. O Salomão apresentou as dele. Né? Nós fomos aceitos e não tivemos nossa candidatura de alguma maneira reclamada por alguém, ou então questionada por alguém, ou então dizendo que nós não seríamos aquilo que nós realmente, as nossas certidões diziam que nós éramos. Nós éramos ficha limpa. Né? Só que esse jogo de enganação, esse jogo sujo, na realidade, sujo, porque não se pode, e você sabe que em política, como na vida, a mentira dura muito pouco. Sim. A mentira acaba sendo revelada. Ela é revelada de várias maneiras. Nesse caso, especificamente, houve a necessidade de um Supremo Tribunal Federal, ou seja, Brasília, dizer para nós que o nosso povo foi enganado. Coisa que a gente vem falando há tanto tempo. Cuidado, é ficha suja. Está te enganando. Está te enganando. E isso teve que vir lá de Brasília. Para que hoje, tenho certeza que o nosso povo tem a absoluta convicção que realmente concorreu um ficha suja. Né? E cujos votos são inválidos. Ou seja, ele teve os votos dele, foi uma opção da população, nós respeitamos, sempre respeitamos, como respeitamos as decisões da justiça. Eu acho que o cidadão de bem, ele tem que se preservar e preservar a sua consciência. A minha consciência diz que meu povo, o povo teresopolitano, se errou porque foi enganado. Foi enganado, exatamente. Errou porque o horizonte que foi apresentado a ele foi um horizonte equivocado. Tanto não falo nem nas promessas, nem nas promessas não vou falar. Eu estou falando da questão jurídica. Né? A questão jurídica bem usada nas redes sociais, bem usada nas redes de comunicação, daí a importância das redes sociais e de comunicação estarem sempre presentes, sempre ativas e terem esse cuidado também de passar essas informações. É lógico, é evidente que existem várias dessas redes que são ligadas a candidaturas. Ou estavam ligadas naquela época a candidaturas, estavam lutando por elas e com a verdade delas. Né? Só que a verdade, como eu falei, teve que vir de Brasília, gente. Então, eu acho que depois dessa lição, depois disso tudo, né? Nós estamos calejados. São vários e vários anos. Está na hora de realmente organizarmos a nossa cidade, está na hora de sabermos que amanhã, como o Salomão falou muito bem, acorda de um jeito, dorme. A gente tem que acordar, dormir de uma maneira e acordar da mesma maneira, sabendo que, pelo menos, nós temos um projeto de crescimento, pelo menos nós temos um projeto que envolva toda a sociedade, que envolva todos os setores da sociedade, que todos eles participem de maneira direta, Anderson, das decisões de governo. Isso é fundamental. E outro ponto que a gente toca, e talvez um ponto de honra para todos nós, a transparência. É fundamental hoje em dia você ser transparente. Mais do que nunca naquela a história do César, né? Que a mulher de César não basta parecer ser séria. Tem que parecer séria. Mas acho que esse conceito foi meio deturbado aí pela gestão aí que está aí, né? Liminarmente, porque eles usaram tanta transparência que a transparência que ficou invisível, né? Ficou transparente e agora está invisível. Eu falo que o portal da transparência não tem mais portal. Não tem portal. Você não vê mais. Agora, Salomão, uma coisa que a gente sempre falou também, e a gente que acompanhou o bastidor de todas as candidaturas, afinal de contas, todos estiveram aqui enquanto candidatos, tivemos depois o advento do nosso debate, né? Ou seja, tivemos muitas oportunidades de conhecer os bastidores das candidaturas. E uma coisa que a gente sempre falou aqui, né, todas as candidaturas, quanto o Salomão, o Dr. Luiz Ribeiro, o Peto, né, conversando ali, os outros candidatos também, o Cláudio Melo falava muito isso, que enquanto as candidaturas de verdade, né, validadas, os fichas limpas, estavam preocupados em apresentar proposições, essa candidatura que hoje, né, caiu a máscara,
só fazia mostrar para os outros que podia ser candidato, né? Enquanto vocês falavam de educação, enquanto vocês falavam de saúde, essa candidatura se preocupava em dizer, não, posso ser candidato, a ponto de colocar carro de som, como a gente viu, falando que o tribunal confirmou, quer dizer, mentindo, né? Mentindo. Isso tem um prejuízo social muito grande, né, Salomão? E a gente até falava disso. Não dá para analisar a proposta enquanto tem um cara lá martelando na tua cabeça que ele pode ser candidato, vota nele, enganando a população, né? É verdade. Eu, particularmente, quando coloquei a minha candidatura, e bem antes, eu trabalhei pelo menos 6 meses com um grupo em torno de 50 pessoas, discutindo a cidade, fazendo reuniões, fazendo diagnóstico, buscando propostas, buscando entender que recursos poderia se ter para aquelas propostas serem realmente aplicadas. Isso demandou tempo, não é? Tempo nosso, tempo das pessoas também que se deslocaram, e você muito bem disse, isso ficou ao largo, porque não houve uma ambiência para se discutir as propostas, os problemas de Teresópolis. Ficou muito nesse jogo que foi feito. Mas esse prejuízo, que eu considero que todos os candidatos tiveram, eu tive também, isso eu até coloco assim como coisa do passado. Uhum. Mas há outros prejuízos que a gente precisa aqui elencar. Primeiro, prejuízo do ponto de vista até, vamos dizer assim, moral, com relação à população que ouvia. Eu me lembro aqui, a TV Diário, lá atrás, na outra eleição, inclusive, não é? Uma entrevista com o juiz da cidade, e o juiz dizia, não pode ser. Não pode. E depois, quer dizer, a população, naquele momento, deve ter imaginado, espera aí, esse juiz mente, está mentindo? Olha que coisa... Porque eu vou lá, coloco na urna, aparece a foto dele. Que prejuízo, não é? É verdade. Para enfim, inclusive para o próprio judiciário, né? A justiça eleitoral se vê muito que é também grande responsável por isso. É evidente. Eu sei que aqui em Teresópolis não houve, não é? A candidatura não foi aceita, em nenhum porque momento, não poderia ser aceita realmente em nenhum nos dois pleitos, inclusive, né, Salomão? Exatamente. É importante dizer isso. Nos dois pleitos. Esse jogo de liminares e tal levou a esse estado de coisa. Tem outros prejuízos que precisam ser colocados, porque nós estamos falando aqui do prefeito que está lá. Poderia ser qualquer um de nós, se estivesse lá, numa situação irregular, o que ocorre? O Gibeiro foi deputado estadual, deputado federal, e sabe, quem é que quer se relacionar com uma prefeitura cujo prefeito está lá de forma irregular? Ninguém vai querer. Não vem verbas, né? Os projetos mesmo são difíceis de serem colocados para a cidade. Isso eu estou falando aqui, mas você pode ver pelos dados. Que recurso Teresópolis recebeu ultimamente? Que tipo de intervenção que nós mostramos aqui? Um empreendedor, imagina o seguinte, um empreendedor que tem seu dinheiro, tem seu capital, quer fazer um investimento na cidade, o que ele vai fazer? Ele vai pensar 10 mil vezes para trazer para Teresópolis, quer dizer, como é que eu vou? Eu estou lá lidando com o prefeito, daqui a pouco mudou, como é que vai ser? Então, como eu disse, quem paga isso? A conta vem sempre para a gente, né? A conta vem para nós e vem para quem precisa de um trabalho que hoje tem dificuldade, vem para a organização da saúde, como está aí, que todo mundo está vendo o drama que nós estamos vivendo. Então, esses prejuízos, talvez nós tivéssemos que medir e cobrar essa conta duramente. Porque aí está um prejuízo enorme, irreparável. Porque quem teve um parente seu que teve um problema na saúde, que em consequência dos problemas de gestão atual em Teresópolis, não teve, talvez perdeu o seu ente, talvez... Então... Gente, eu vou fazer o seguinte, nós vamos continuar com esse bate-papo aqui, é claro, não vou deixar essas figuras tão importantes, a gente tem um assunto tão importante a ser trabalhado, não vou deixar apenas um bloco, né? A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, coisa rápida, tá? E daqui a pouco a gente está de volta aqui, com o Nilton Salomão e o Dr. Luiz Ribeiro. Eu quero aproveitar para falar com o meu amigo que está em casa, está assistindo, quer mandar uma pergunta, pode mandar, quer mandar alguma coisa, manda pelo WhatsApp, o Rica vai colocar na tela aí agora o WhatsApp, né, Rica? Aí, ó, nosso número, esse aí é o número da redação, você pode ligar para cá ou pode mandar o seu WhatsApp para a gente passar aqui para eles depois do intervalo comercial. E a gente vai
para o intervalo comercial, é coisa rápida, tá? Daqui a pouco a gente está de volta ainda conversando com o Newton Salomão e também o Dr. Luiz Ribeiro. Então não sai daí porque o intervalo é rapidinho, já já a gente está de volta.